Na verdade, o assunto é sobre uma situação que ocorreu em Laranjeiras, no Rio Sergipe Laranjeiras, que nós trouxemos aqui no Balanço Geral em primeira mão na semana passada, na semana retrasada, mortandade de peixes ali no Rio Sergipe. A ADEMA foi lá, fez um levantamento, uma análise, captou água para fazer análise e já tem o resultado. Você quer saber o resultado? Porque os peixes estavam morrendo ali no Rio Sergipe e Laranjeiras? Chamar a Sara Medeiros na janela de informação ao vivo. Ela que está na sede da ADEMA vai trazer para a gente agora, com detalhes, essa informação. Com você, Sara. Pois é, Ricardo, essa mortandade de peixes ali no povoado Pedra Branca, lá em Laranjeiras, foi detectada pelos moradores ali da região, pescadores e também o secretário do Meio Ambiente do município, que foi quem entrou em contato com a ADEMA. Isso aconteceu no dia 18 de abril. No dia 19, no dia seguinte, já foi colhida a água para fazer a análise. E essa análise tinha um prazo aí de 30 dias para ficar pronta, mas em 7 dias... A ADEMA já está divulgando. Quem está aqui conosco é o diretor-presidente, o Gilvan Dias, que já vai falar para a gente o que foi que apontou aí a análise da água, o que levou à mortandade dessas centenas de peixes, pelo que a gente viu nas imagens. Boa tarde. Boa tarde. Na verdade, o que se constata através da análise da água é que houve a retirada do oxigênio da água ali do rio. E isso ocasionado pelo teor de amônia que foi detectado nessa análise, encontrada nas águas do rio. Amônia. Isso, amônia. Isso está bem claro, bem contornado. Embora isso esteja em índice aceitável, mas o momento que foi colhido, já teríamos ali a vazão do rio e com isso também retirando o maior índice amoniacal ali no rio. Mas está constatado isso. Identificando a causa que levou a morte dos peixes. Agora, o segundo passo é identificar quem teria despejado essa amônia em alto teor para provocar a morte dos animais? Perfeito. Esse é o segundo passo, que ele está muito próximo do primeiro, porque nós já fizemos, naquele momento, um apanhado dos empreendimentos que trabalham com amônia ali. Nós temos somente 2 empreendimentos que trabalham. Um está com a sua plataforma parada, a sua planta parada e já não tem mais efluente. O outro, eles não tratam de lançar os efluentes para o rio, mas está ainda em funcionamento e nós estamos bem certo do que ocorreu ali. Qual é esse que ainda está em funcionamento? É a Fafem. A Fafem, ela ainda continua, ela não está com a sua planta na sua totalidade parada. Os seus afluentes é transmitido pelo emissário, que não é ali no rio, até porque o teor de amônia não pode ser em água doce, água salgada, isso, o CONAMA já nos traz isso, mas existe uma válvula de escape que nós estamos muito atentos a isso e foi observado essa comunicação ali. A principal suspeita. Isso, a principal suspeita é exatamente a Fafem. É bom lembrar que nós já sofremos com esse incidente em 2008, pela própria Fafem. É lamentável que isso ocorra e nós estaremos mais alguns dias, isso diante de um parecer técnico jurídico, com uma análise técnica do laboratório, responsabilizando aqueles que de fato tiveram as suas mãos para esse crime ambiental. E é uma punição muito rigorosa, Isso, a punição é rigorosa, tem a punição administrativa, mas também nós estaremos encaminhando também ao Ministério Público para que tome as devidas providências também, uma vez que isso traz, no âmbito lógico, um crime ambiental. Então, nós vamos também informar ao Ministério Público desse acontecimento. A Fafem, ela já foi notificada sobre o resultado desse laudo? Não. Na verdade, em primeira mão, a TV Atalaia está divulgando isso. Nós ainda não externamos a eles, até porque nós estamos ainda numa fase conclusiva, precisamos de alguns pareceres técnicos jurídicos que nos aponte de forma muito segura do que nós estamos fazendo para responsabilizá-los. Além de administrativamente, também cabe multa, Perfeito. Eles sofrerão auto de infração, atuação em infração, àqueles que vieram ocasionar esse lamentável ocorrido. Muito obrigada ao diretor-presidente aqui da ADEMA, portanto, Gilvan Dias, passando em primeira mão o resultado aí desse laudo. E a gente fica, Ricardo, acompanhando os desdobramentos, porque nessa primeira etapa foi identificado, o motivo que levou à mortandade desses peixes. Agora, a segunda etapa é identificar quem foi o emissário, dessa amônia lá no rio.
já existe a suspeita da Fafem, mas como o diretor-presidente mesmo disse, existem outros estudos, laudos técnicos que vão ser feitos, então a gente aguarda aí o terminar, o desenrolar totalmente desse caso. Ricardo. Obrigado, Sara Medeiros. Obrigado ao diretor-presidente da ADEMA pelas informações para toda a sociedade sergipana desse fato lamentável que é a mortandade de peixes no Rio Sergipe. Vem para cá. Que esta semana, 2 casos de violência sexual chocaram o estado. Em Itaporanga da Ajuda, um homem foi preso suspeito de estuprar e engravidar a enteada de apenas 10 anos. Já em São Cristóvão, um idoso de 77 anos também foi preso suspeito de abusar sexualmente de 12 netos quando eles eram menores de idade. Até parece absurdo isso que eu estou lendo. A Comissão dos Direitos da Criança e do Adolescente da OAB está acompanhando os casos. Dados da SSP revelam que nos últimos 10 anos, mais de 2.000 casos de violência sexual contra crianças e adolescentes foram registrados em Sergipe. O levantamento aponta que Aracaju concentra o maior número de ocorrências. Os bairros com maior incidência são Santa Maria, Santos Dumont e Olaria. Já no interior, há registros principalmente em Nossa Senhora do Socorro, São Cristóvão e Lagarto. Ainda de acordo com o levantamento, esse ano 215 casos já foram registrados até o momento. 131 de estupro de vulnerável, 31 de assédio sexual e 53 de estupro. Essa semana, 2 fatos chocaram os sergipanos. No município de Itaporanga da Ajuda, um padrasto suspeito de estuprar e engravidar uma criança de 10 anos. Os indícios apontam que os abusos ocorriam dentro de casa. O suspeito permanece preso. A criança e a mãe estão sob a proteção da justiça. Já no município de São Cristóvão, um idoso de 77 anos foi preso suspeito de abusar sexualmente de 12 netos. Na época, as vítimas tinham entre 2 e 12 anos. Esse conselheiro tutelar do município conta que as denúncias surgiram em 2015, mas o suspeito foi preso somente agora. Quando acontece uma denúncia desse tipo, como violação de direitos humanos envolvendo abuso ou exploração sexual, é imprescindível que nós entendamos uma coisa. Podemos contar com a família para prosseguir na denúncia? E aí foi uma prima das vítimas lá, e depois ela não quis dar prosseguimento na denúncia. No mesmo ano, em 2015, o Ministério Público entrou com a APPI, Ação Penal Pública Incondicionada, ofereceu a denúncia à delegacia de polícia, que foi aberto um inquérito policial, e aí foram pedidos exame de corpo de delito, foram pedidas outras provas, e após a materialidade do crime, agora o juiz pediu a prisão do suspeito. A Comissão dos Direitos da Criança e do Adolescente da OAB já vem tomando providências. No caso desse de Itaporanga, da menina de 10 anos, houve notícia, a OAB foi notificada e nós estamos acompanhando e vamos acompanhar todo o processo. Iremos participar como uma intervenção direta para que a gente possa acompanhar todos os passos e assegurar que o processo seja legítimo e que haja uma proteção em relação à vítima. A representante da OAB revela ainda que existem muitos outros casos que permanecem ocultos. Mesmo os que não chegam e que não chegam até nós, na realidade existem cifras ocultas, existem casos que demoram muito tempo a serem noticiados, né? São casos em que às vezes nem chega a ser noticiado, nem chega a ser denunciado, porque se ocorre no ambiente familiar, se ocorre num ambiente doméstico, então a própria família muitas vezes encobre essas situações.